De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter que perdeu o clássico Grenal pelo placar de 3-0 dentro da Arena e ficou numa situação muito complicada na decisão do Campeonato Gaúcho. E o Inter saiu muito na bronca com a arbitragem e o vestiário do Internacional pegou fogo depois do clássico Grenal na Arena. A gente vai falar sobre tudo isso, trazer detalhes, bastidores, informação. Só peço antes que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena. Eu sempre lembro aqui, para quem está chegando agora, para quem é novo no canal, esses vídeos todos do canal Repórter Bruno Flores não contêm a minha opinião, tá? Esses vídeos não são opinativos, são vídeos informativos. Então toda e qualquer opinião nesse vídeo aqui, ela é trazida pelos personagens nos bastidores, as fontes que falam em off, né, com o microfone desligado, que não são identificadas, ou aquelas que falam em on, como é o caso de algumas das falas que a gente vai trazer a partir de agora. Então, vamos lá? Vamos embora para esse vídeo? Porque o Inter perdeu o Clássico Grenal por 3-0, essa não é a maior novidade aqui do canal, mas o que pegou fogo no vestiário, né, foi especialmente o tema da arbitragem. O Inter saiu maluco com a arbitragem. Pesolano falou, Mercado falou, Fabinho Soldado falou, o Abel falou pouco, mas falou, tá? Então tá todo mundo indignado no estádio Beira-Rio com a arbitragem da Arena, do primeiro clássico Grenal desta final de Campeonato Gaúcho. O Pesolano disse, por exemplo, que o jogo só pode ser avaliado até 15, 20 minutos, até o lance que o Inter reclama uma expulsão do Arthur, né, em cima do Borré. Essa é a reclamação principal, uma das principais, né, do Inter, mas o Pesolano citou a primeira falta do jogo, né, que é um lance, a primeira disputa de bola ali, que é um lance do Pavon no Bernabéu. Ele queria a falta e um cartão no Pavon e disse que quando isso não aconteceu, ele, eu já vi o que vinha pela frente. Aí falou num árbitro tendencioso em relação ao Anderson Daronco, reclamou do Daniel Nobre Bins no VAR, né, disse que não sabia, mas como é que pode um árbitro que tem uma foto com o estádio do Grêmio no fundo, tá apitando, um árbitro do Grêmio tá apitando no VAR, né? Um jogo do Internacional e um clássico Grenal. Então, ficou muito na bronca o Paulo Pesolano. Além disso, tá? O Gabriel Mercado disse na saída de campo, na entrevista para a TV, que ele até concordava com a expulsão do Bernabéu, isso também foi dito pelo Pesolano, tá? Os dois concordam com a expulsão do Bernabéu, mas ele via especialmente um problema no segundo gol do Grêmio, que é aquele lance em que o Ronaldo disputa uma bola com o Noriega, o Inter reclama uma falta ali, o Daronco diz que vê a falta, só que ele dá a vantagem, né? E aí a vantagem tem dois lances disputados ali, é o Carboneiro com o Vieri, depois é um bico do Mercado em cima do Vieri, a bola sobra lá no campo de defesa do Inter, que o Amuso tá correndo, e aí sai o gol segundo, né, da equipe gremista. E aí o Mercado falou muito disso, né? O Ronaldo falou sobre isso também, ainda dentro de campo, e o Inter ficou, os jogadores especialmente, né, na bronca com este lance do segundo gol. A comissão técnica, o Paulo Pesolano, ficou mais indignado com os primeiros movimentos do Grenal. E aí, inclusive isso foi colocado pelo Douglas Demoliner ao Paulo Pesolano, repórter, né, o Douglas Demoliner, que está aqui no YouTube, sigam, se inscrevam lá no canal dele. O Demoliner pontuou algo que foi uma tônica da semana, né? Muita gente perguntou ao Inter sobre a arbitragem, porque a arbitragem foi divulgada na segunda-feira, né? A escala de Anderson Daronco no campo, Daniel Nobre Bins no VAR, que foram as reclamações do Pesolano hoje, essa escala foi divulgada na segunda. E o Inter disse nos bastidores que até não gostava, mas não ia se pronunciar publicamente, né? E aí o Demoliner perguntou, bom, mas como é que fica essa situação? Saiu na segunda-feira, por que ninguém falou então, e agora é nesse tom de contra tudo e contra todos, numa situação bem mais complicada? E o Pesolano disse, olha, tem gente para falar sobre isso e tudo mais. A verdade é que o Inter efetivamente não falou, e depois do jogo, depois da fala do Pesolano também, houve uma entrevista coletiva menor do Abel Braga, né? Hoje, coordenador, gerente esportivo do Inter, como queiram a nomenclatura, o Abel foi para a entrevista coletiva por uma decisão dele, por um pedido dele, como ele mesmo mencionou, para tentar conectar com o torcedor de novo. E aí ele disse, olha, eu pedi para o presidente, falei com o Vitor Grumber, que é o vice-presidente
do conselho, né, de gestão do Inter, que hoje é também quem está acumulando ali uma pasta como vice de futebol, está fazendo parte das funções. O Abel disse, eu tenho essa conexão com a torcida. E ele disse no início da coletiva, eu não vou falar de arbitragem. E ele nem comentou, porque o Leonardo Mol da Rádio Bandeirantes colocou isso também, né? Por que o Inter não falou antes, então? E o Abel disse que não falaria da arbitragem. Mas mais no fim ele diz, olha, o Daronco é complicado, ele sabe o que ele fez. Essa foi a frase do Abel, a principal, sobre a arbitragem no Clássico Grenal. Tá? O Inter está muito incomodado, certamente haverá novos desdobramentos aí. O Abel disse também que o Grêmio pediu arbitragem de fora, e o Grêmio fez o pedido na segunda-feira, antes da escala de arbitragem ser divulgada, e ele disse que o Inter pediu a arbitragem gaúcha. Tá? Essa foi a confirmação do Abel Braga, do pedido feito pelo Inter para o Grenal da ida, né? A arbitragem do jogo da volta já está definida, vai ser o Rafael Klein apitando o jogo do estádio Beira-Rio, tá? Passando o tema da arbitragem, que foi uma coisa que fez o vestiário pegar fogo, né? O Fabinho, inclusive, foi para cima do Daronco também no intervalo, dizendo, olha, eu imaginava que ia ser uma arbitragem direita, com aquilo que deveria ter sido apitado. E aí, quando o Daronco tentou responder alguma coisa ali no túnel, né, bem na frente da imprensa, o Fabinho disse, não, nem quis ouvir, já saiu fora. Fora esse tema, tá, da arbitragem, o Internacional reconheceu alguns pontos importantes da derrota para o Grêmio, né? O Pesolano falou que internamente existia, sim, uma confiança no time, existe uma confiança no elenco, que o Inter fez 4 gols no Grenal da ida, então tem que fazer a mesma coisa, tem que ter a mesma postura, ter as mesmas atitudes e taticamente jogar do mesmo jeito para conseguir reverter esse resultado dentro do estádio Beira-Rio. E o Pesolano ainda deu uma frase que foi a seguinte, ele está ansioso pelo Grenal do final de semana que vem. Ele está ansioso pelo Grenal do Beira-Rio. E que ele não vai viver essa semana esperando pelo Grenal do Beira-Rio. É uma frase forte do Pesolano, né, que ainda criticou o fato de, no fim do jogo, o Amuso tentar um cruzamento de letra. Disse, olha, a gente fez 4 gols no Grêmio com as coisas dentro da legalidade no estádio Beira-Rio, no Grenal da ida, né, o Grenal, na verdade, da primeira fase do Campeonato Gaúcho. E a gente não fez isso. E aí ele ficou nitidamente muito irritado com isso também, com essa atitude do Amuso ali na reta final do jogo, que gerou até um bate-boca com o Vitinho também, imediatamente ali quando isso aconteceu. Fato é que o Inter reconhece sim esses erros, como eu mencionei, e agora a gente entra em detalhes nisso, porque o Pesolano concordou com o questionamento, né, sobre a posição do Inter quando vai cobrar a falta que origina o gol do enamorado, né, que o Bernabé ele tem que fazer a falta no Amuso, né? Mas ele tá correndo sozinho contra o Amuso. E aí ele disse, olha, o Bernabé poderia ter corrido antes. Alguém teria que ter se mexido. Então isso foi um erro, né, que o Internacional cometeu no jogo e isso foi admitido pelo Paulo Pesolano. Falou também de um time que quis jogar muito por dentro, quando sabia que o Grêmio congestionaria o meio-campo, né? Então o jogo era por fora e o Inter tentou por dentro, e que o Inter teve dificuldade para encaixar a marcação. Né? Isso tudo no 11 contra 11, né? Basicamente, porque foi em termos o recorte que o Paulo Pesolano quis analisar na sua entrevista coletiva. Então, faltou ali um encaixe melhor da marcação, do salto de pressão, né? Para conseguir fazer uma marcação eficiente e tentar roubar a bola do adversário. Agora, o Inter tem uma semana para se preparar para o Grenal da volta, que vai ser também no domingo, 18 horas também, mesmo horário, dentro do estádio Beira-Rio. O Abel pediu para o torcedor ir, disse que, né, os jogadores eles vão estar com boa confiança, porque o trabalho acontece todos os dias, que todo mundo fica muito tempo dentro do clube, né, que o Campeonato Brasileiro não vai se repetir como foi no ano passado, e aí ele ainda deu um exemplo, né? Impossível era o Inter contra o Bragantino ter permanecido na primeira divisão, e o Inter conseguiu. Então, o Inter, se não conseguir ganhar o Campeonato Gaúcho, não acabou tudo, porque tem o Campeonato Brasileiro, porque tem coisas importantes para serem disputadas ao longo da temporada, e o Inter acredita ainda muito no trabalho do técnico Paulo Pesolano. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like nesse vídeo também, fica ligado, hein? Porque a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!